número de casais inférteis aumentou muito nos últimos tempos e as principais causas não são causas anatômicas, e sim questões metabólicas e hormonais. Então, o papel do endocrinologista especialista nessa área é muito importante para um bom resultado da própria fertilização, quando necessária por uma questão anatômica, ou mais ainda, que a grande maioria dos casos, para ter uma gestação espontânea sem necessidade de nenhum tipo de procedimento, graças à intervenção clínica do médico especialista endocrinologista, que vai corrigir alguns erros metabólicos, que vai corrigir algumas questões da alimentação, que vai corrigir algumas questões de vitaminas, que vai corrigir algumas questões hormonais e, consequentemente, vai ter um resultado maravilhoso, tanto na questão de melhorar o ambiente uterino para aquela criança, quanto também melhorar o próprio gameta, que é o óvulo e o espermatozoide, porque daí nós vamos ter uma criança melhor, mais saudável, uma gestação mais tranquila. A gente acompanha muito a questão de hoje também dados sobre alterações no espermatozoide por questões da obesidade, que é uma das causas mais importantes de infertilidade masculina. E essas alterações, elas podem ser epigenéticas e esse espermatozoide pode até conseguir fecundar um óvulo. Só que aí, na minha opinião, é até pior. Por quê? Porque ele vai produzir uma prole, crianças inférteis. Então hoje a gente sabe que fazendo tratamentos para homens, para melhorar o seu gameta, para melhorar o espermatozoide, emagrecendo e corrigindo questões metabólicas, o resultado, seja numa gestação espontânea ou até numa técnica de fertilização, quando existe um outro problema anatômico envolvido, vai ser muito superior. Então, o especialista dentro dessa área da endocrinologia vai poder atingir tanto resultados muito mais positivos, com custo muito menor, com uma exposição muito inferior, porque não há necessidade de colocar cargas hormonais, nenhuma intervenção maior, e sim ajustando algumas coisas que são muito mais importantes que hoje se salienta para ter um resultado de uma gestação espontânea, sem nenhum tipo de procedimento, de maior qualidade e também muito mais tranquila, tanto para a mãe quanto o pai, para o nenê também. Quando a gente fala também, o endócrino especialista, ele vai trabalhar com a gestante durante o período gestacional, fazendo correções também de algumas questões metabólicas e hormonais. Às vezes existe a questão da problema de tireoide, que é muito frequente até entre mulheres, que é o hipotireoidismo, que é muito importante a mulher saber que no primeiro trimestre o nenê não tem tireoide, então é importante corrigir a dose hormonal da mãe a ponto de suprir o nenê também. E também a questão do diabetes gestacional, que tem sido uma pandemia entre as grávidas, por questões até de um hábito antes da gestação muito ruim, que a gente já pode corrigir, já pode melhorar, para que daí durante a gestação, com crescimento placentário, que é esse crescimento placentário que aumenta a resistência insulínica e que pode aparecer o diabetes gestacional no final da gestação, a gente conseguir evitar ou minimizar todos os danos para o nenê e para a mãe. Então é muito importante o endocrinologista especializado nessa área poder contribuir tanto para a prevenção, quanto para gestação, quanto durante a gestação. A gente tem como trabalhar com o paciente, tanto o homem quanto a mulher, nessas três fases, tanto para preparar para engravidar, quanto para quando engravidou, quanto para depois fazer o acompanhamento posterior.